Salve galera do Sem Reprova! Hoje a gente vai fazer um exercício da Unicamp do vestibular de 2004. Eu vou ler o exercício com vocês e logo em seguida a gente começa a resolver. Na manhã de 11 de setembro de 2013, a Receita Federal apreendeu mais de 350 toneladas de vidro contaminado por chumbo no Porto de Navegantes, Santa Catarina. O importador afirmou que os containers estavam carregados com cacos, fragmentos e resíduos de vidro, o que é permitido pela legislação. Nos containers, o exportador declarou a carga corretamente, tubos de raios catódicos. O laudo técnico confirmou que a porcentagem em massa de chumbo era de 11,5%. A importação de material que contém chumbo é proibida no Brasil. Aí na letra A, ele pergunta: o chumbo presente na carga apreendida estava na forma de óxido de chumbo 2. Esse chumbo é recuperado como metal a partir do aquecimento do vidro a aproximadamente 800 graus Celsius, na presença de carbono. Processo semelhante ao da obtenção do ferro metálico em alto forno. Considerando as informações fornecidas, escreva a equação química do processo de obtenção do chumbo metálico e identifique o agente oxidante e o redutor no processo. Na letra B, ele pergunta: considerando que o destino do chumbo presente no vidro poderia ser o meio ambiente aqui no Brasil, qual seria, em mols, a quantidade de chumbo a ser recuperada para que isso não ocorresse? Então, gente, para resolver esse tipo de exercício, a gente tem que ter alguns conceitos bem firmes na cabeça. Esses conceitos são os seguintes. Então, a gente tem que saber representar equações químicas, tem que saber o conceito de oxidação e redução, e os conceitos de quantidade de matéria e massa molar. Além disso, número de oxidação que está englobado aqui no conceito de oxidação e redução. Então vamos lá. Como que a gente faz para resolver essa letra A? Na letra A é pedido para a gente escrever a equação química do processo de obtenção do chumbo metálico e identificar o agente oxidante e redutor. Então ele diz que a gente tem óxido de chumbo 2. O que significa chumbo 2? Significa que o número de oxidação do chumbo é mais 2. Certo? Se fosse chumbo 3 seria mais 3. E por aí vai. Quando ele diz óxido de chumbo, significa que esse chumbo está ligado ao oxigênio. O oxigênio tem número de oxidação menos 2. Então vai ser 1 para 1. Então o composto que vai reagir com carbono vai ser o PbO. Então para mostrar a reação de formação do chumbo metálico, a gente tem 3 possibilidades. O PbO, primeiro, né? O PbO pode reagir com carbono, ele vai ficar metálico e vai formar o monóxido de carbono. Uma segunda possibilidade é 2 mols de PbO reagir com carbono, formando o Pb metálico mais CO2. E aqui vai formar 2 mol de Pb. Uma terceira possibilidade é, primeiro, o carbono reagir com o oxigênio, formando o CO. Então eu vou precisar de 2 mols de carbono. E em seguida, esse CO reagir com o óxido de chumbo, formando o chumbo metálico mais CO2. Então tem essas 3 possibilidades. Se você estivesse no vestibular e fizesse qualquer uma delas, eles te dariam certo. Não foi cobrado, mas você poderia representar o estado físico das substâncias em cada uma dessas reações. Não foi pedido, mas você poderia ganhar uns pontinhos a mais com o corretor.
Então, em todos os casos, reparem, eu vou fazer com essa última para ficar mais fácil. Qual é o número de oxidação do chumbo aqui? Lembra, está mais 2, quando ele vai para o estado metálico, fica 0. Então, daqui para cá, o que acontece com o chumbo? Ele ganha elétrons. Então, ele reduziu, ocorre redução. E se ele sofreu redução, quem que sofre oxidação? A gente pode pegar desse lado aqui o carbono, ele está com a carga, o número de oxidação mais 2, e ele vem para cá, onde ele está mais 4. O carbono ele vai variar nas outras equações, mas isso é fácil de ver através do NOx do oxigênio, mas vamos fazer com essa. Então, a oxidação ocorre aqui. Sabendo onde ocorre a redução e onde ocorre a oxidação, é fácil de determinar os agentes oxidantes e redutores. Então, o PbO, ele reduziu. Se ele reduziu, ele fez alguém oxidar. Então, ele é o agente oxidante. O carbono, no CO, ele oxidou. Então ele fez alguém reduzir, sendo assim ele é o agente redutor. Então aqui a gente acaba a questão A. A gente mostrou as equações de formação do chumbo metálico e identificou o agente oxidante e o agente redutor. Agora vamos para a letra B. Então, gente, antes de ir para B, só para retomar. Na redução, há ganho de elétrons. O Pb tinha carga mais 2, ganhou o elétron que é negativo, ele ficou com carga 0. Na oxidação, você tem perda de elétrons. O carbono tinha carga mais 2, número de oxidação mais 2, e foi para o número de oxidação mais 4, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Então ele oxida. É isso que diferencia a oxidação da redução. Ok? Vamos para a letra B. Na letra B ele pergunta, considerando que o destino do chumbo presente no vidro poderia ser o meio ambiente aqui no Brasil, qual seria, em mols, a quantidade de chumbo a ser recuperada para que isso não ocorresse? Então, qual a quantidade de chumbo recuperada nesse processo? Então, a gente sabe que a quantidade total de vidro que a gente tem é de 350 toneladas. Ou seja, uma tonelada tem 1000 quilos, então é vezes 10 a 3, né? Vezes 1000 quilos, 350 toneladas. E a gente sabe que 11% disso aqui é chumbo. Sendo assim, quanto em massa a gente tem de chumbo? Só resolver a porcentagem, dá para usar a regra de 3. Então a massa de chumbo aqui vai ser 11,5%. Então, resolvendo essa regra de 3, a gente vai ter a massa de chumbo, ou seja, 100 vezes a massa de chumbo, resolvendo em cruz aqui, tá, gente? Ó, multiplicando esse por esse e igualando com a multiplicação desse por esse. Aqui vai ficar 11,5 vezes 350 vezes 10 elevado a 3, vezes 1000, né? Então a massa de chumbo vai ser 40.250 quilogramas de chumbo. Então a gente tem a massa de chumbo. É isso que ele pergunta? Não, ele pergunta a quantidade em mols. Agora basta a gente ver quanto que representa em mols essa massa. Como que a gente faz isso? A gente precisa da informação da massa molar do chumbo. Da massa molar do chumbo. E onde eu tenho essa informação? Na tabela periódica que você tem acesso na prova do Unicamp. Então, se você for na tabela periódica, você vai ver que a massa molar do chumbo é 207 gramas por mol. E agora? Agora é simples.
Então a gente sabe quanto representa em massa esses 11,5%, que é 40.250 quilos. Então, 40.250 quilos, 1 quilo é 1.000 gramas, então a gente pode fazer para deixar em gramas já aqui, vezes 10 a 3, aí vai ficar gramas, né? De chumbo. Isso tá para o meu Y, que é o número de mols de chumbo que eu tenho nessa massa. E através da massa molar eu sei que 207 gramas de chumbo corresponde a 1 mol. Aí resolvendo novamente essa regra de 3, do mesmo modo, multiplico aqui na diagonal e igualo com a multiplicação aqui na diagonal. Eu chego que 207y é igual 1 vezes 4.250 vezes 10 a 3. Então, y vai ser 4.250 vezes 10 a 3 dividido por 207. Isso dá 194,4 vezes 10 a 3 mol de chumbo. Só que a notação científica aqui não está do jeito mais adequado. Você tem que deixar com um número antes da vírgula só, para ficar o mais correto, né? Então, você vai correr a vírgula para esse lado, o número do expoente vai crescer. Então é 1,94 vezes 10. Era 3, eu corri 2, então fica 5 mol de chumbo. Então aqui a gente determinou a quantidade em mols de chumbo, finalizando o exercício. Se você gostou, se inscreva no canal, a gente sempre vai estar colocando exercício para vocês. Dá um joinha, publique nas redes sociais para dar uma força para o canal se erguer. E é isso aí, ficamos por aqui.